Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Tava só testando aí em relação a como ficaria a live, né? E dar início a mais uma palavra, né? Passei um tempo aí sem fazer live, né? Mas vamos avante, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa chegar aos eleitos, né? Os predestinados em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não sei quem já entrou aí no Facebook, que possa me responder como é que está o áudio, como é que está chegando o áudio para nós começar com a palavra, né? Já veio aí chegar o nosso primeiro ouvinte aí, nosso primeiro irmão em Cristo Jesus, para que possa me responder aí, dar um ok, para saber como é que está o áudio, como é que o áudio está chegando aí, está chegando num volume ótimo. Temos três pessoas para nós poder dar início à palavra de Deus, né? Ministrar mais uma vez essa pérola da graça para os nossos irmãos em Cristo Jesus, né? E puder aí dar um ok aí, como está chegando o áudio, se o áudio está bom, que eu estou filmando pelo fone de ouvido, né? Que a qualidade do áudio ela é melhor. Pronto, temos nosso irmão Alex Martins. Poder dar um ok aí para nós dar um início, viu? Da nossa live. Como está chegando o áudio aí até vocês. Se pelo fundo do ouvido está melhor, como é que está a captação aí do áudio até vocês, para nós dar início à palavra de Deus, né? Dar mais uma ministração dessa pérola da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma palavra que ela é libertadora. Ela é libertadora. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Deixa eu ver aqui os ouvintes. Deixa eu voltar. Deixa eu arriar aqui. Eu ativei aqui o teclado. Deixa eu tirar aqui o teclado. Deixa eu ver. Eu botei um ok aí, ó. Eu botei um ok. Veja aí se os irmãos conseguem capacitar aí o áudio, dando um ok. Se o áudio estiver chegando aí, é ótimo. Nós dá início à palavra de Deus. Amém? Temos 4 pessoas, 4 irmãos em Cristo Jesus, já aposta aí, né? E quem puder compartilhar aí, para que a palavra do nosso Senhor chegue aos eleitos de Deus, né? O próprio Deus já fica grato com isso. Deixa eu ver se os nossos irmãos aí estão ouvindo bem o áudio através do fone de ouvido, né? Que é o fone de ouvido, ele capta melhor o áudio do que sentar com fone. Esperar os irmãos aí dar um ok, para nós dar início à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu não sei como é que está chegando o áudio aí até vocês, né? Espero que algum dos irmãos aí dê um ok para nós começar. Se realmente o áudio está chegando aí ou não.
Deixa eu ver se algum dos irmãos aí coloca um ok. Pronto, um aí deixou um like, né? Eu não sei se esse like aí se o áudio tá ok. Se o áudio tiver ok, né? Solta um coraçãozinho aí. Solta um coraçãozinho aí pra nós dar início. Se o áudio tiver chegando aí ok, um volume excelente, solta um coraçãozinho aí pra nós dar início à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ministrar mais uma palavra de Deus para os eleitos que estão presentes conosco. Então, se o áudio estiver chegando aí, ótimo, solta um coraçãozinho ou bota aí nos comentários, ok, para nós dar início a essa ministração, né, para o crescimento espiritual através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar os irmãos aí o pontapé, né? Vocês que vão dar o pontapé dizendo ok ou com um coraçãozinho para que saber se o áudio está chegando aí até vocês. É ótimo, né? Nossa irmã Elaine, lá do bairro do Cristo, está aí ligadinho na palavra de Deus. Elaine, como é que está chegando aí o áudio, Elaine? Dá uma posição aí para nós iniciar essa ministração dessa noite de domingo, dia 7 de fevereiro. A foto do perfil aqui pareceu com a minha irmã Elaine, mas é a esposa do nosso irmão Cleverson. Pronto, tá ok, né? O áudio aí? Então vamos começar. A esposa do nosso irmão Cleverson, né? Ele tá pelo Facebook dela, Maria Fernandes. Graça e paz. Vamos dar início, né? Quem puder compartilhar aí, já compartilha. Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar início a essa live, né, dessa noite de domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, né? Cujo tema já está aí na legenda, né? Deus nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Meus irmãos, quem estiver aí acompanhando a nossa live, estiver com as suas Bíblias, acompanhe juntamente comigo, né? Para nós fazer essa leitura juntinho, né? Porque não pregamos versículos isolados como alguns dos sistemas dizem, né? Nós pega texto e contexto. Então vamos meditar hoje, meus irmãos, em Cristo Jesus, lá em 2 Coríntios, segunda epístola à igreja de Coríntios, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, escreve, que se encontra lá no capítulo 3 do versículo 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Meus irmãos, a palavra do nosso Senhor Cristo Jesus diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Irmão, eu estou lendo assim pausadamente para ficar melhor o entendimento, né? Para mim não pegar uma leitura correntinha, né? Então eu vou ler pausadamente para que os irmãos venham entender. Paramos aqui no versículo 1, agora vamos para o versículo 2. Diz:
vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Olha só. O versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Meus irmãos em Cristo Jesus, esse versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 3, está clara. A palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, aos gentios, ela tem uma clareza tão grande, meus irmãos, que nós não necessitamos de consultar homens. Não precisamos disso. A palavra de Deus, ela tem uma clareza tão grande, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, prega à igreja de Coríntios, ele que ficou encarregado de pregar aos gentios, tem uma clareza tão grande que nós não precisamos consultar homens. Porque olha o que o versículo 6 diz. O qual nos fez... O tema que eu coloquei aí na legenda está aqui no versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra é essa, meus irmãos em Cristo Jesus? Que mata. Era a lei de Moisés, que foi escrita na Tauba, a lei de Torá, que se encontra no Velho Testamento. Olha só, meus irmãos, ele nos capacitou de sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. E esse novo testamento se encontra nas 14 cartas do apóstolo Paulo. 13 tem titularidade dele. Hebreus não consta realmente se foi o apóstolo Paulo, mas pelo texto de outros livros, nós temos como o apóstolo Paulo escreveu Hebreus. Mas veja só, que ele nos capacitou de ser ministro de uma nova aliança, de um novo pacto, de boas novas, que nós podemos fazer isso, anunciar as boas novas para o povo de Deus, para os eleitos de Deus. Vamos em seguida, versículo 7. E se o ministério, olha só, e se o ministério da morte gravado com letras, olha só, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja só, o apóstolo Paulo falando que se o ministério de morte, foi gravado em letras, tinha essa glória, imagine o do Espírito. O do Espírito. Porque se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, que foi a lei de Torá, a lei de Moisés,
era um fardo pesado, era 613 leis. 613 leis. E nenhum homem cumpriria as 613 leis. Números dizia, isso pode. Números dizia, isso não pode. Então era um fardo muito pesado para o povo de Deus. Vamos em seguida. Paramos no versículo 7. Vamos para o 8. Vejamos que cada versículo nós damos uma parada e refletimos o que realmente o Cristo Jesus, que foi se revelado ao apóstolo Paulo, fala conosco. Os gentios remanescentes daquela época. Vamos lá. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. Porque também, versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não... Olha só, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 12, que usava ousadia no falar, porque ele tinha confiança no que ele estava trazendo para a igreja de Cristo. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa liberdade, ele tinha essa ousadia. Porque era um homem que estava confiante no que estava falando. Muitos chamaram Paulo de loucos. Os judeus chamavam Paulo de loucos. Os fariseus chamavam Paulo de loucos. Mas ele tinha uma confiança tão grande no que ele estava trazendo, porque foi o próprio Cristo ressuscitado que se revelou a Paulo, que fez Paulo ser ministro de uma nova aliança, ser um apóstolo dos gentios. Olha só que maravilha. Então, meus irmãos, você pega esse livro de 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, do primeiro versículo em diante, você veja que nós que fazíamos parte de um sistema religioso chamado evangélico, nós nunca ouvimos isso. Nós nunca ouvimos isso. Participei, eu era católico, passei um bom tempo no católico, nunca ouvi isso de padre nenhum, de bispo nenhum. Com o tempo, passei a frequentar a igreja evangélica. Comecei na Assembleia de Deus, em Jaguaribe, aqui no estado, na cidade onde eu moro. E em seguida fui para a igreja pentecostal Chama Viva, para essa denominação, Igreja Pentecostal Chama Viva. E nenhum desses líderes por onde eu passei me mostrou essas boas novas, me mostrou essa palavra. Nem sequer no estudo bíblico, na escola dominical, me mostraram isso. Então veja que Deus nos capacitou, fez que a graça nos alcançasse para sermos ministros de uma nova aliança, de uma boas nova, fazendo que nós trazendo essas boas novas, esse fardo pesado colocado pelo sistema religioso, que são cheios de rudimentos da lei, no povo de Deus. Eles põem um fardo pesado no povo de Deus, fazendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, onde Deus fala aqui no Novo Testamento, revelado ao apóstolo Paulo, que não tem nada disso, irmão. Nada disso, irmão. De fardo, de obra, faça isso, faça aquilo. Não. As boas novas, onde se encontra nas cartas de Paulo,
no apostolado de Paulo, é fardo leve, é liberdade em Cristo Jesus. É liberdade, irmão, em Cristo Jesus. Não é prisão. Não é rudimentos da lei. Não é querer aplicar algo que foi da lei na graça. É o que eles fazem hoje com o povo de Deus. Fazendo que você faça aquilo, faça isso. Glória a Deus. Veja que a palavra de Deus, ela nos dá uma confiança, uma ousadia no falar, de nos expressar realmente o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer passar para o seu povo. Vamos lá, vamos continuar. Paramos no versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Irmão, vamos agora chegar no versículo 13, aonde a palavra ela vai ficar mais forte ainda ao ler. Porque, meus irmãos, nunca nós que conhecemos a verdadeira graça, nunca ouvimos isso. Olha só, isso aí, meu querido, um pouco de fermento levando a toda a massa. Olha só o que diz no versículo 13 em diante. Olha só, muitos irmãos evangélicos nunca ouviram isso e nem sequer leram. Pessoas que eu conheço com 15, 20 anos, dentro das chamadas igrejas evangélicas, nunca leram isso para ele, nunca passaram isso para ele nunca leram. Quando você traz essas boas novas, eles ficam abismados. Olha só, vamos adiante, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ponto vírgula. Olha só, meus irmãos. Sabemos que a Bíblia ela tem várias traduções. Não foi só um tradutor que traduziu a Bíblia Sagrada. Tem várias traduções. Tem a Ferreira de Almeida, tem a João Ferreira de Almeida, tem a Corrigida. Tem várias traduções, várias. Tem a Nova Versão Internacional, tem várias traduções. Então é outro erro que eu acho, de existir várias traduções de Bíblia, fazendo que o povo de Deus, eles possam ficar indeciso no que está lendo. E fazendo que chegue a um certo homem, que eles têm como líderes, que a palavra de Deus fala que só existe um líder, só existe um só pastor. Passa o entendimento que ele tem para vocês. Na minha tradução aqui, eu vou repetir o versículo 14. O versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, veja que quando Paulo está falando isso aqui, Paulo está falando ainda no primeiro século da era cristã. Eu não posso pegar essa passagem aqui, dizer que até hoje, dia 7 de fevereiro. Isso foi escrito na primeira era cristã, no primeiro século da era cristã, e Paulo estava falando para aquele tempo, para aquele povo. Olha só, vamos mastigar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu. Que véu? Vamos lá, vamos descobrir que véu é esse. Está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Meus irmãos, a palavra abolido, removido, destruído,
A Bíblia, ela tem várias traduções, mas quando Deus resolve de dar um entendimento ao eleito, nós sabemos traduzir o correto, nós temos o total entendimento. A nossa mente é ativada, é iluminada e sabemos distinguir o que a palavra quer nos falar. O abolido, destruído, aniquilado. Por quem? Por Cristo. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Meu Jesus. Glória a Deus. Você veja, eu não posso estar dentro da graça, debaixo da graça, e pegar lição, diz o apóstolo Paulo a nós gentios. O apóstolo Paulo, repito, ficou encarregado de pregar a nós gentios. Nós hoje, em pleno século XXI, nós somos os gentios remanescentes. Foi o que Paulo e a sua turma de Barnabé, Tito, Timóteo ficou encarregado de pregar aos gentios, que é os não-judeus. Eu vou chegar lá, você ter esse entendimento do que é gentio e do que é não gentio, do que é judeu e do que é não judeus. Mas veja, meus irmãos em Cristo Jesus, que muitos desses líderes que se nomeiam como pastor, como padre, como bispo, como apóstolo, etc, etc, não trazem essa verdade para o povo de Deus. Não mostram, não trazem. Para isso, Deus levantou e ainda está levantando e vai levantar povo eleito, predestinado para trazer essas boas novas, essas novidades que se encontra no Novo Testamento, nas 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, é uma palavra forte, é uma palavra sólida, que quando você lê, que eu leio, que Deus resolve de dar um entendimento ao eleito de Deus, nossa mente é automaticamente ativada, iluminada, não deixando mais ser enganado por homens e por dogmas de homens, ensinamento de homens, nos interpretando totalmente ao contrário do que está escrito. Totalmente ao contrário do que está escrito. Vou repetir o 14 e o 15. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vou fazer o prazer de repetir para que os eleitos de Deus venham realmente entender e que Deus venha dar o entendimento, venha ativar a sua mente, esses neurônios, para que vocês não sejam mais enganados. Para que vocês não sejam mais enganados. Quando alguém, algum homem, chegar para você e falar algo, vá conferir na Bíblia, meus irmãos. Medite, estude, examine. Porque nem tudo que o homem fala está escrito. Nem tudo que o homem fala está escrito. Então, eu me perco no falar do homem, mas me acho na palavra de Deus, que ela é verdadeira, é eficaz, ela é pura. E nós, como gentios remanescentes, nós temos que ficar com essas cartas paulinas, que foi ele e a sua turma, junto com Tito, Barnabé, Timóteo e outros, ficaram encarregados de trazer essas boas novas para nós gentios hoje. Versículo 14 e 15. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Irmão,
Irmãs, se Cristo não tivesse abolido o Velho Testamento, para que existia o Novo, irmão? Para que existia o Novo, irmã? Dá para entender? Em outras traduções está removido, destruído. Veja, meus queridos, vejam que palavra verdadeira. Que nenhum desses líderes tem a maior preocupação de trazer para o povo de Deus, para os eleitos de Deus que se encontram presos, aprisionados nesse sistema religioso chamado evangélico. Onde eu passei um bom tempo, onde meus irmãos em Cristo Jesus passaram um bom tempo. 15, 10, 20 anos, 30 anos, escravizado por uma religião chamada evangélica. Que eles têm o prazer de praticar rudimentos da lei dentro da graça. Que ainda diz que é graça, meus irmãos. Que graça é essa? Que escraviza o povo de Deus. Que obriga você a dar dinheiro, dizendo que é dízimo. Que é isso? Que aberração é essa? Pega um bicho chamado gafanhoto, que são vários tipos de gafanhoto. Esse não é o tema de hoje, mas vamos lá. Transformando um gafanhoto em demônio, dizendo que se você não der esse chamado dízimo, o devorador vai à sua casa. O demônio vai à sua casa, assolar a sua casa, destruir. Que é isso, meus irmãos? Transformando alimento em dinheiro e transformando gafanhoto em demônio. Que é isso? Então, quando nós temos, meus queridos, essa curiosidade de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos achar essas verdades e não vamos deixar mais ser enganados por esses falsos profetas, esses falsos líderes que se titula de pastor, de pastora, de bispo. Que é isso, meus irmãos em Cristo Jesus? Versículo 14 e 15, vou repetir de novo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ponto vírgula. O 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas, quando se converterem, olha só o 16. Veja que cada versículo, Deus vai falando conosco. Olha o 16, meus irmãos. O sistema religioso evangélico diz para o povo de Deus, para nós eleitos, que alguém só se converte ao Senhor quando levanta a mão, quando se confessa, e etc, etc. Meus irmãos, por isso que eu digo, não vamos pelo que o homem fala, e sim o que Deus está falando através da Bíblia, através das cartas paulinas que foi escrita pelo apóstolo Paulo e direcionadas aos gentios. Nós, hoje, por ser o gentio remanescente, nós temos entendimento, os eleitos de Deus que foram alcançados pela graça, que Deus resolveu lhe dar um entendimento, nós entendemos isso aqui, ó. Olha só o que é que acontece para alguém se converter ao Senhor. Olha o que é que acontece. Não é levantando a mão, não é aceitando Jesus, mas um erro aí da religião que não tem na Bíblia. Pode ler de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver nada referente a aceitar Jesus. Nós achamos na Bíblia ao contrário. Foi Ele que nos escolheu. Não é nós que escolhe Ele, não é nós que aceita Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Vamos lá, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 3. Mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu se tirará. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos. Quando é que alguém que se converte ao Senhor? Quando o véu for retirado. Quando o véu for retirado, aí sim, meus irmãos, você é convertido ao Senhor. Glória a Deus por isso. Quando o véu for retirado, quando você não pegar mais a lição do Velho Testamento, o véu é retirado e você se converte ao Senhor. Porque até hoje, esses nossos irmãos que se nomeiam como evangélico nessa religião, eles são convertidos à religião. Eles são convertidos a homens, mas não ao Senhor. Porque eles pegam a lição do Velho Testamento e aplicam hoje na graça, com rudimentos, com obras, com faz isso, com faz aquilo. Lendo o Velho Testamento, lendo a lei de Moisés, lendo o livro de Moisés e querendo aplicar hoje na graça. Olha só, meus irmãos, é isso que acontece para alguém se converter ao Senhor. Vamos repetir? Vamos repetir. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus. Aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade, meus irmãos. A liberdade. A liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que pela graça sois livres. Pela graça sois livres. Não viva mais no rudimento de escravidão, preso a uma religião, onde o próprio Jesus não seguiu nenhuma religião, pelo contrário, a religião que foi contra Deus. A religião disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Como é que é isso, meus irmãos? Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que mensagem edificante, meus irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Nós que vivemos em graças, não podemos usar dessa liberdade para a libertinagem. Sabemos que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Meus irmãos, e outra, meus irmãos, Deus, o Deus Altíssimo, Ele não nos vê em carne. Ele não nos vê em carne. Quem nos vê em carne é a religião, apontando algum erro seu, apontando algum erro meu, que para ele é errado, para a religião é errado. Mas será que para Deus é? Será que para Deus é aquilo que o seu irmão está ali apontando? Porque tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Veja que o versículo 18, onde eu concluo esse 2 Coríntios capítulo 3, diz que: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Abba Pai. Glória a Deus. Mensagem edificante para o nosso crescimento. Vejo que muitos irmãos evangélicos não têm esse conhecimento dessa passagem que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 18. Aí agora fica a pergunta. Irmão Alexandre Gregório, você falou que Paulo ficou encarregado de trazer o evangelho aos gentios. Mostrar na Bíblia. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Versículo 7, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia. Diz assim, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Há uma diferença, né, nessa palavra incircuncisão para circuncisão. Tem um in antes. Há uma diferença. Vamos lá. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim, a Paulo, com eficácia para com os gentios. Vírgula. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, Paulo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Irmão, os circuncisos são os judeus e os incircuncisos são gentios. É isso que esses líderes têm que trazer para o povo de Deus. Por que eles não trazem? Que preocupação é essa que eles não têm de trazer essas verdades que está escrito na Bíblia minha, na Bíblia dele e na Bíblia de vocês? Veja, Paulo ficou encarregado, junto com Barnabé, Tito, Timóteo, a turma de Paulo, de pregar o evangelho aos gentios, que eram os não-judeus, e a Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, ficou encarregado de pregar aos judeus. Então, meu irmão, quando eu pego algo que foi escrito por Pedro, Mateus, Lucas, e quero aplicar em mim, eu estou querendo se colocar numa posição de judeu. E não me cabe isso. Sou gentio remanescente, porque os judeus, Jesus veio para os seus. Quem é esses seus? Os judeus. Mas os seus não os receberam. Nós, por ser hoje os gentios remanescentes daquela época, recebemos Jesus de braços abertos. Cremos que Ele existe, Ele vive, hoje habita em mim, habita em você. Somos morada do Deus vivo. Somos morada do Deus vivo. Ele hoje, após da cruz, Ele não visita o nosso corpo, Ele mora, Ele habita. Somos santuário de Cristo. Santuário de Cristo. Glória a Deus. Então, para o nosso irmão, Gálatas, capítulo 2, versículo 7, fica claro que o apóstolo Paulo, encaminhado para os gentios, e Pedro, com a sua turma, aos judeus.
Para ficar mais claro isso aí, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Só para clarear o que nós estamos acabando de ministrar para o povo de Deus. Mateus, capítulo 10, do versículo 1. Olha, quando eu vou ler versículo isolado, eu vou ler o versículo 1 e diante. Vamos lá. Para nós ter um entendimento para quem Pedro e a sua turma, que era o discípulo, ficou encarregado de pregar o evangelho, a palavra de Deus. 2 evangelhos dados na Bíblia. Um a Pedro e outro a Paulo. 2 evangelhos. Pedro, Paulo. Vamos lá. Mateus capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Veja que Pedro, ele era o mais velho dos discípulos. Então, por isso que Pedro ficou encarregado, junto com os outros discípulos, de levar essa palavra aos não gentios, que eram os circuncisos, os judeus. Os discípulos, Deus, através de Jesus, deu a ordem a eles para não ir para os caminhos do gentio, porque Paulo já estava terminado para um certo dia e alcançar os gentios e levar a mensagem aos gentios. Vamos lá. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 5, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, Jesus deu uma ordem a ele. Jesus deu uma ordem a eles. Meus irmãos, precisamos mais examinar as Escrituras. Precisamos mais estudar, examinar a Bíblia. Não devemos nos deixar se enganar por lábia de homens. Repito, pelo homem você se perde. Você se perde. Agora, pela palavra, você se acha. Se Deus resolver, de quando você lê as boas novas que se encontram nas cartas de Paulo, e Deus resolver de lhe dar o entendimento puro da palavra de Deus, você é liberto. Você é liberto dessa escravidão, dessa religião chamada evangélica. Glória a Deus. Jesus enviou estes 12, versículo 5, Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não irei pelo caminho dos gentios. Olha só, uma ordem de Jesus para os 12 discípulos, Pedro e sua turma. Não deveria ir aos caminhos
dos gentios. Por quê? Porque os caminhos dos gentios, quem iria e quem foi o apóstolo Paulo, junto com Tito, Timóteo e a sua turma. Eles sim que ficaram encarregados de pregar para nós, gentios, remanescentes daquela época. Então, meus irmãos, como é que eu posso trazer para você algo do antigo pacto, querendo aplicar hoje na graça? Não, meu irmão, não, isso não pode. Isso não pode. Vamos concluir. Nem entrareis em cidade de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas. Da onde? Da casa de Israel. Eita glória! Eita glória! Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não irei aos caminhos dos gentios. Segundo Pedro, vamos ler aqui. Segunda epístola de Pedro, deixa eu achar aqui. Vocês vão ver o que é que diz a segunda epístola de Pedro. Pedro, que ficou encarregado, junto com a sua turma, de pregar aos judeus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Meus irmãos, aí chega um evangélico para você e diz: não, todos têm que se arrepender. Mas ele não tem o conhecimento que todos são esse que Pedro fala na sua segunda epístola. Ele não tem, o evangélico, ele não tem esse conhecimento que todos são esses. Nós vimos que Pedro, por ser o discípulo mais velho, e a sua turma ficou encarregado de pregar aos circuncisos, aos judeus. Vamos ler segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Com vocês quem? Pedro, vocês quem? Vocês judeus. Vocês circuncisos. Aqui é por judeu. Pedro e a sua turma ficou encarregado de pregar aos judeus, aos circuncisos. Não tem nada a ver com os gentios. Olha só. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem, meus irmãos? Os judeus. Os judeus. Que todos cheguem ao arrependimento.
Como é que você pode ler essa segunda epístola de Pedro e querer dizer que os gentios, hoje, em pleno século XXI, que todos chegam a arrependimentos? E isso não foi escrito para os gentios. E sim, Pedro levou essa mensagem para os judeus. Todos quem? Os judeus, os circuncisos. Teria que todos os judeus chegassem ao arrependimento para Deus cumprir a sua promessa. Para Deus cumprir a sua promessa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E tudo foi realizado, tudo foi feito para o povo de Israel, para os judeus. Todo evento que se retrata no livro de Pedro, Mateus, Lucas, Marcos, foi tudo para o povo de Israel. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 34, diz que não passará esta geração em que tudo isso se cumpra. Mas esta geração, eu não posso falar que é esta em pleno século XXI. Isso não foi escrito ontem, meus irmãos. Glória a Deus. Isso foi escrito, meus irmãos, no primeiro século da era cristã. Então, Jesus falou, esta geração do tempo presente da escrita, do tempo presente da fala. A geração do primeiro século da era cristã, do tempo de Jesus, ele falou que não passaria esta geração em que tudo isso se cumpra. Você lê esse Mateus 24, 34, joga para o futuro. Joga para o futuro. Não quer ter esse entendimento de conjunção verbal, de tempo de escrita. Os evangélicos não têm essa preocupação de entender, diz que não edifica. Que é isso? E a palavra aqui, quando fala não querendo que ninguém pereça. Meus irmãos, quando você tem o conhecimento puro da palavra, você vê a palavra pereça quer dizer deixar de existir. A palavra pereça quer dizer deixar de existir. Não é ver ninguém ali perecendo, sofrendo, não, meus irmãos. Que é isso? Eles assassinam a linguagem portuguesa. Perecer é deixar de existir, é distinguir, não existir mais. Veja o navio Titanic, ali pereceram várias vidas, deixaram de existir. O avião da Chapecoense morreu várias vidas. Na escolinha do Flamengo morreu várias vidas. Na barragem de Brumadinho morreram várias vidas, ali deixaram de existir, pereceram. Perecer, meus irmãos, não quer dizer que o cara vai ficar sofrendo num canto, com fome e tal. Não. Não. Então é isso. É ter o conhecimento, o significado do que a palavra quer nos dizer e não assassinando a linguagem portuguesa. Abba Pai. Veja, Pedro, encarregado de levar a mensagem aos circuncisos, fala que todos teriam que chegar ao arrependimento, todos os judeus. Ele diz que é hoje nós. Nós já nascemos debaixo da salvação, nascemos pós-cruz, liberto, salvo. Efésios 2, 8, 9 diz que vocês são salvos pela graça. Irmão, você lê essa passagem, vocês são Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça. A palavra aqui não está escrito
vocês será, não. Jogando para o futuro, não. Porque é presente. Veja que nós já nascemos depois cruz, após cruz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por meio de quê? Por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Olha só, e isto não vem de vocês. Como é que a salvação individual? Que é isso? Que é isso, meus irmãos? A salvação individual. Procure se salvar. Isso não vem de vocês. Efésios 2:8. Isso não vem de vocês. Foi um dom que Deus deu. E pela graça fomos salvos. Não será salvos não, meu irmão. A palavra de Deus, ela não pode ser adulterada, não pode ser acrescentada, não pode colocar tio, nem tirar, nem vírgula, não pode. Efésios 2:8, o apóstolo Paulo foi claro ao dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. Já Tiago diz que a fé sem a obra é morta. Tiago falou isso antes da cruz. Paulo depois da cruz. Na graça, meus irmãos, não é por obras não, meus irmãos. Não é por rudimentos não. Não é por costume judaico não. É graça. É pela fé. É pela fé. É pela fé, meus irmãos. Pela fé, nós estamos aqui hoje. Pela fé, nós alcançamos o nosso objetivo. É pela fé. Sua fé pode ser pequenininha, tamanho de um grão de uma mostarda, tamanho de um carocinho de feijão, mas ela tem muito valor. Porque foi um dom que Deus lhe deu. A fé não é sua. Foi um dom que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Deus me deu. E hoje estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Sabemos que a palavra de Deus fala no próprio livro de Gálatas que quem se opõe ao próprio Espírito é essa matéria chamada carne. É ela que é o opositor do Espírito. É ela. Então, meus irmãos, foi maravilhoso nessa noite de domingo compartilhar essa mensagem com vocês, né? Começamos aí em 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 18. Vimos que essa mensagem ela tem um poder tão maravilhoso que quando nós temos o entendimento por ser eleito de Deus, ela nos preenche. Ela nos preenche. Saber o que é destinado, o que foi destinado para judeus e saber o que foi destinado aos gentios. Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Melhor noite e amanhã o melhor dia. Que vocês possam reinar em vida em Cristo Jesus por meio do ressuscitado. Quero desde já mandar um abração para o nosso irmão Creves, né, que está aí acompanhando a nossa live através do Facebook da sua esposa, Maria Fernandes. Né. Quero também desde já agradecer ao nosso irmão de vários estados, né, que a graça, meus irmãos, Deus está levantando um povo tão grandioso. Deus está levantando um povo tão grandioso. Deus está capacitando povos maravilhosos para trazer essas verdades, esses esclarecimentos do Evangelho de Cristo, fazendo nos libertar, fazendo nós sair desse jugo de escravidão, como eu saí faz 8 meses. Deus usou o nosso irmão Creves para trazer essa mensagem para mim, e eu fui investigando, analisando
E no tempo certo de Papai do Céu, Ele tocou a minha alma. Ele fez eu entender a verdadeira graça que nenhum dos líderes por onde eu passei trouxe essa pérola. Quando eu compartilho essas mensagens da graça de Deus, pessoas nunca ouviram, nunca leram, nunca passaram isso para elas. E nós estamos aqui para isso, para levar o verdadeiro, o genuíno, puro, a graça de Deus para os eleitos. Então, graça e paz, povo de Deus. Logo mais estarei compartilhando essa live no meu canal no YouTube, né? Ministro Alexandre Gregório, né? E expandindo a graça de Deus. Quero desde já também avisar que brevemente, brevemente, não é daqui a 2000 anos não, é brevemente, estamos com um programa na rádio 104,9 FM, lá em Cruz das Armas, no bairro de Cruz das Armas, né? Fazendo que o Evangelho se expanda cada vez mais e chegue aos eleitos de Deus. Graça e paz, povo de Deus.